E hoje a gente vai falar sobre os bastidores da Dia TV com ninguém mais, ninguém menos que, o dono e proprietário do negócio, Rafa Dias. A Dia TV virou referência ao transformar criadores em protagonistas e a web em um palco de narrativas originais. Mas o que acontece por trás das câmeras desse ecossistema de creators que virou canal? E eu posso dizer para vocês que eu tive a honra de estar nos bastidores da Dia TV, no anúncio da nova programação, e assim, é um arraso, é um luxo. Eu quero que vocês façam barulho para Rafa Dias! Seja bem-vindo. Que honra. A honra é minha. Estão me ouvindo bem? Gente, eu vou ficar sentado, tá? Que eu acho que eu fico melhor aqui. Antes de contar esses bastidores, tem uma coisa que eu acho que é super legal. Eu, quando comecei, ou melhor, antes de começar na internet, eu trabalhava na MTV, né? E aí, lá na MTV, as produções que a gente fazia tinham mais audiência, as versões pirata que a galera colocava no YouTube, do que aquilo que a gente fazia na própria televisão. Os programas que a gente produzia, os fãs colocavam, tinham mais audiência. Aí eu falei, vou estudar sobre isso. Aí o que aconteceu? Lá no Ibirapuera, no espaço da Bienal, estava eu no YouPix Summit, assistindo a galera em cima do palco, o pessoal do Galo Frito, toda essa galera lá no YouPix, gente, assim, lá atrás, antes de tudo acontecer. E aí eu me inspirei muito escutando aqueles palcos, escutando aquelas pessoas para fazer o meu trabalho. E aí eu lancei o programa de um cara só. Então, acho que tem aí uns 14 anos desse momento. E tá aqui agora contando a história da Dia, contando um pouco do que aconteceu nessa mais de uma década aí de história. É super legal e eu queria falar que assim, eu juntei um monte de coisa, um monte de gente falou e construí a minha história, assim. Então eu espero que o que eu conte aqui para vocês agora ajude vocês de alguma maneira na história de vocês. Vou começar passando a vinheta da Dia, tá? Porque todo programa quando começa tem que passar a vinheta, então acho que é importante a gente passar a vinheta. É isso. Vai começar o programa agora, tá? Gente, a Dia TV começou de uma vontade minha, há 13 anos atrás, de produzir um conteúdo que eu imaginava que não estava sendo feito para ninguém. Foi quando eu comecei o programa de um cara só. Quando eu comecei o programa de um cara só, eu entrevistei os maiores youtubers que existiam na internet na época. Eu comecei com o PC Siqueira. O PC Siqueira foi o primeiro entrevistado. Logo depois entrevistei o Felipe Neto, o Whindersson, e fui embora, assim, entrevistando a maior galera ali da internet. E o que eu percebi nesse momento foi que, como eu tinha muita vontade de conteúdos desse tipo, que era a entrevista com os maiores nomes da internet naquela época, outras tantas pessoas podiam ter vontade desse conteúdo também. E dito e feito, o programa de um cara só funcionou, foi um sucesso na época. O YouTube não tinha escritório no Brasil quando eu comecei, só tinha uma pessoa que atendia lá na Califórnia esse território, e eles não tinham nem contato com os criadores. Daí eu recebi uma mensagem do YouTube lá na Califórnia, falando, Rafa, a gente está acompanhando o seu trabalho, e o seu trabalho está inspirando muito a gente aqui, porque você mostra os bastidores dos maiores nomes da internet, e a gente consegue ver como é que é a casa do PC Siqueira, como é que é a produtora do Felipe Neto, como é que isso tudo acontece pela visão de uma pessoa que vai lá, e faz essa pesquisa de campo para entender. E aí eu virei meio que um cara que ajudava eles
a mostrar um pouco da realidade no Brasil que produzia conteúdo. Uma coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse chegar nesse lugar, né, de ajudar alguém com isso. E aí esse contato com o YouTube foi muito legal, porque a gente lançou uma produtora focada, aí era o Mr. Guitarman, eu entrevistando o Joey Pena, que foi o primeiro brasileiro a ter 1 milhão de inscritos, e ele morava em Los Angeles, e eu fui até lá para entrevistar ele. Então começo a segunda temporada entrevistando ele. E aí a gente lança de estúdio. Quando a gente lança de estúdio, a gente lança 5 canais. Esses 5 canais eram canais para a gente mostrar a qualidade do nosso trabalho, o que a gente sabia fazer. E aí a gente lançou esses 5 canais, o YouTube viu e falou assim, pô, você faz a coisa na internet muito bonitinha. Você quer ser uma das networks do Brasil? Aí, naquela época, o YouTube estava credenciando 5 empresas no Brasil e a gente seria uma das 5. Então, era o Jovem Nerd, era o Felipe Neto com a Parafernália, a gente, Porta dos Fundos e tinha uma terceira, uma quinta que eu não estou lembrando, mas tinha uma outra e a gente. E aí eu falei, claro que eu quero. O primeiro canal que eu chamo para fazer parte da Dia são as duas, Gabi e Thali, do Depois das 11, que entram na Dia como o primeiro canal que faz parte da história. A gente assina um contrato com elas de 24 meses, onde eu me comprometia a entregar absolutamente tudo para elas, estúdio, edição, roteiro, a minha rede de contatos, todo mundo que eu podia conectá-las para fazer a coisa acontecer. E aí a coisa aconteceu, né? Anos depois a gente fez 5 dias ao vivo, isso aqui é 50 horas ao vivo, é a maior live já produzida no YouTube naquele ano, e a gente ficou em primeiro lugar na aba em alta, com um vídeo que ainda estava ao vivo pela primeira vez dentro da plataforma. Então, né, os vídeos eles entravam em alta, mas depois que eles já tinham saído do ao vivo, a gente estava ao vivo ainda e o vídeo estava lá em alta. Aí elas se tornam, em 2017, a terceira maior bilheteria de teatro do país, ficando atrás do Whindersson e do Paulo Gustavo. E isso faz com que muita gente veja o nosso trabalho. Então, inúmeros criadores viram aquilo que a gente fez com as meninas e começaram a procurar a gente. Aí a gente faz a primeira transmissão da parada LGBT de São Paulo. Esse foi um projeto super importante para a gente e para mim, porque, primeiro, foi a primeira vez que uma empresa decidiu ir para a Avenida Paulista, montar 8 câmeras e fazer uma transmissão grande. Segundo, porque foi a primeira transmissão multicanal dentro do YouTube e a gente que fez isso. Então, a gente pegou o sinal, colocou num T de sinal, né, num split de sinal, e colocou esse mesmo sinal ao vivo em vários canais. Ninguém nunca tinha feito isso. Era tão bobo, era tão óbvio, assim, né? Meu, pega o sinal, divide e abre a live em todo mundo e coloca ao vivo em todo mundo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi a primeira vez também que eu falei que eu sou gay, né? Então, que eu era um homem gay e que eu não falava sobre isso nas minhas redes. Então, por isso que esse é um projeto muito marcante. Anos depois, a gente vive a pandemia e a gente tem que fazer a parada dentro dos nossos estúdios. E aí a gente inventou esse trio elétrico e fez isso dentro de onde já é a Dia hoje. E aí a gente... Esse vídeo tá aqui? Não tinha um vídeo aqui. Eu vou passar, tá, gente? Mas chegamos. Eu vou voltar. Aqui. Mas vou passar esse vídeo, tá? Aí a gente faz essa parada e aí a gente lança a Dia TV. Chegamos! Com toda a seriedade de trabalho que você sabe que eu tenho, você acreditou que do nada eu ia cancelar.
Tô falando sério. Ah, meu Deus. Na primeira TV na internet feita por criadores de conteúdo, você encontra uma programação diversa com muito entretenimento, informação e humor. Estamos em família! 24 horas por dia, de graça. É Dia TV. Aí a Dia TV, gente, a ideia da Dia TV surgiu porque... Eu contei essa história já bastante, mas eu acho que ela é emblemática. Se eu comprei uma televisão de 85 polegadas para minha casa e eu não ligava essa televisão, porque eu não me identificava com nenhum canal que tinha ali linear. E quando eu ligava num streaming, eu ficava ansioso de escolher por uma coisa e depois eu descobri que era uma porcaria e eu perdi tempo naquilo. Daí eu ficava tipo, tá, beleza, os canais que tem lineares para eu poder colocar como companhia dentro de casa, eu não confio, eu não acho que é legal colocar essa galera para falar dentro da minha casa. E no streaming eu tenho que escolher alguma coisa para poder ficar ali prestando atenção. Eu falei, mas que nem eu. Deve ter um monte de gente que pensa assim, que tem uma televisão e que quer colocar em casa. E aí a gente lançou a Dia TV, por isso que a Dia TV surge. E aí a gente faz essa parada, ela já é com a Dia TV. Então ela já é no momento que a Dia TV existe. Inclusive, foi esse ano que a gente voltou a transmitir a parada LGBT de São Paulo. E aí, várias coisas aconteceram, né? Vários programas aconteceram, vários trend topics, muitas coisas rolaram, como fazer o lançamento, esse ano a gente acabou de fazer, o lançamento de Vale Tudo para a Globo, né? Então a Globo contratou a gente para a gente divulgar o lançamento da novela. Pô, isso foi incrível. Ano passado, a Disney contratar a gente para divulgar a série O Amor da Minha Vida com a Bruna Marquezine. Sprite chama a gente para fazer um programa de verão na praia, divulgando os chuveirões deles. E assim a gente foi fazendo várias coisas com várias marcas. Lorelive com plateia agora, 60 pessoas assistindo e ficando em primeiro lugar nos Trend Topics e aquilo acontecendo. Então... a gente está muito contente hoje, nesse momento. A Dia TV não foi e não é nada fácil, porque uma das coisas mais difíceis hoje em dia na publicidade brasileira é o quanto as bets estão chegando e usando esse espaço, e até diferenciando a valoração das coisas, né? Então, isso está muito difícil, mas a gente se posiciona, e eu posso falar que hoje, dentre as TVs relevantes do país, a única que não faz bet, todas as outras fazem, e algumas até têm suas próprias bets, né? Então, isso é muito difícil, esse é uma coisa assim que só quem vive lá dentro sabe o rolê de fazer isso todo dia, assim. E aí... a gente tem o nosso Pra Variar, que estava aberto aqui, maravilhosa, que é um programa diário, de segunda a sexta, ao vivo. Foquinha Entrevista, Lineker, na semana que lançou Caju, estava lá dentro, lançando álbum. Hora do VT, que é o nosso programa para comentar Big Brother. Blogueirinha Feia, né? Um sucesso aí que quem acompanha a dramaturgia brasileira não perdeu, né? E aí a gente tem Diva Depressão com Corrida das Blogueiras, né? Que a gente está num momento muito legal, de muita ansiedade, porque a gente, de fato, não ia ter o programa esse ano. E aqui eu pedi até para o pessoal puxar esse slide, porque desde o primeiro ano a gente faz o Corrida das Blogueiras e a gente faz esse slide para apresentar as vendas do projeto. E a gente não estava com a esperança que ia ter esse projeto esse ano. Mas daí eu falei com os meninos, só pro YouPix, vamos fazer essa arte? Daí a gente fez a arte de Corrida das Blogueiras ano 7. Então, é isso. Estreia dia 28. A gente está muito contente com isso. E eu garanto para vocês assim, que o que a gente está fazendo, o que a gente está se posicionando, ano que vem, o que vai acontecer com a Dia, o que vai acontecer com toda a Dia Studio, é muito grande, assim. Então, quero agradecer todo mundo que acompanha, esse carinho de vocês aqui até eu chegar já foi fantástico. E abrir para perguntas que eu acho que é legal, vocês com certeza vão
adicionar aqui na minha história e no que eu estou contando na história da Dia. Então, a gente tem 10 minutos, gente, que eu combinei com eles que ia ser 10 minutos. Então, são 10 minutos valendo. Alguém... Vai lá. Tem um microfone que vai chegar aí. Oi, aqui. Depois tem o menino lá. Isso. É nóis. Boa tarde. Primeiro, acompanhante da TV desde o início desse ano. Conheci na virada porque um amigo meu acompanhava, apresentou, e eu comecei a assistir, e hoje não sai do meu YouTube, da minha TV, porque, como você falou, essa coisa de identificar com outras emissoras faltava. Eu tinha uma televisão parada em casa e agora ela dá Dia. Então, isso é muito legal. E a minha pergunta é mais para entender esse processo de bastidor, porque tipo, o próprio Corrida, acho que foi um exemplo de um projeto que foi muito suado. Deu para ver que ele, assim, foi aos 45 do segundo tempo. Eu vi a live, eu estava assistindo a live dos meninos, e, enfim, a emoção toda ali. Eu queria entender como é que... São duas perguntas, na verdade. A primeira, como que é esse bastidor de fazer acontecer, porque é uma emissora que pauta muito a questão LGBT, que a gente sabe como está em baixa com as marcas, neste momento atual que a gente está vivendo, e como é lidar comercialmente com isso, para manter os projetos. E uma pergunta bem nada a ver, mas é porque é jamais de interesse pessoal, é entender se há planos da Dia para investir em cultura pop. Eu sou curador da CCXP para a cultura pop leste asiática, e eu sinto que falta da Dia TV uma coisinha aí, um temperinho disso aí. Se tiver alguma coisa aí, otakus no poder, né, seria uma coisa bem interessante. Fica aí o questionamento. Beleza, obrigado, cara. Então, primeiro respondendo se a gente quer entrar na cultura pop, sim. A gente tem planos para o ano que vem bem ambiciosos, assim. E o bastidor do Corrida, da comercialização, primeiro eu acho que a gente vive uma coisa que, desde que eu trabalho com internet, eu não vi acontecer, que é o movimento das marcas americanas todas soltarem a mão da diversidade. Isso vem em função, né, do governo Trump, então isso é gigantesco, e as pessoas falam para mim diretamente, eu não posso... se acabou a política de diversidade aqui dentro da empresa, não vamos seguir, pediram para a gente não seguir. Então, eu acho que isso dificultou mais ainda o nosso processo para captação do Corrida esse ano. A gente vai soltar uma notícia em breve, hoje ainda, eu acho, sobre mais marcas que chegam no Corrida, e é o ano de maior marcas na história do projeto. E o bastidor, cara, ele é muito difícil, assim, difícil mesmo, porque tudo que a gente faz, e as pessoas sabem, e vocês veem isso, é de verdade, né? Então não tem eu não estou respondendo para um fundo, eu não estou respondendo para alguém, eu estou respondendo para mim, para minhas contas, para o meu negócio. Eu estou fazendo aquilo acontecer de verdade. A equipe que está fazendo acontecer aquilo de verdade. Então, quando a gente tem uma negativa de uma marca que chegou na boca da garrafa, assim, ó, fez tudo, mas chegou lá na hora, que foi o que aconteceu esse ano, na segunda-feira, a gente tinha um anunciante que desistiu, e aí por isso que o Corrida não aconteceria, e era esse o nosso combinado. Só que na noite anterior, 8h30 da noite, os meninos estavam num evento, o anunciante me liga e fala, vamos conseguir entrar. Aí eu penso, né? O que eu vou fazer? Eu falo para eles agora que estão num evento? Não, nada a ver. Estão num lançamento de loja de marcas. Tipo, jamais, não vou falar para eles assim. Eu iria na casa deles com champanhe. Era isso que eu faria, se eles estivessem em casa. Mas eles não estavam em casa. Estavam com a Lorelai, inclusive. Daí eu tentei ligar para a Lorelai para combinar. E aí a Lorelai, tipo, estava com eles. Aí eu falei, velha, atende. E aí ela não atendeu. E aí depois ela manda uma foto com eles jantando, assim, deu caralho, disfarça agora. Aí eu chamei a blogueirinha, eu falei, Blogs, eu preciso falar com alguém, vai ter corrida. Daí ela fica louca, daí eu falo, vamos fazer amanhã, ao vivo, sem eles saberem, porque eles vão descobrir junto com a audiência que vai ter. E aí a Blogs, cara, será? Eu falei, Blogs, vamos fazer bem Record, sabe? Bem Record, bem sensacionalista, sabe? Vamos fazer aquilo, vamos fazer daquele jeitinho.
Daí ela, não, vamos, então vamos. Daí chamei a Nathalie, chamei as outras juradas, e daí a gente fez aquilo. Que quando eu assisto, eu fico assim, tipo, cara, o que eu fiz depois que eu anunciei? Porque eu começo a pular no meio do palco, assim. Mas é isso, é tudo de verdade que a gente faz. Então, acho que a Dia traz isso. E vou terminar uns slides que eu tinha preparado, que eu acho que tem a ver com isso. Assim, 90% da nossa equipe nunca trabalhou com televisão. Por isso que a televisão que a gente faz é uma televisão diferente. Porque a galera nunca fez. Então a referência da galera é criar alguma coisa diferente. E a Dia TV cresce a partir da confiança de todo mundo que assiste na gente. Então a galera confia naquilo que a gente está falando. E daí tem esse que eu adoro, que a Cazé TV é a Dia TV dos héteros. Eu adoro esse. E tem um outro que eu adoro também, que é esse. O dono da Dia TV é um viadão, né? Um dia ele deve ter acordado e falado, eu vou fazer uma TV só de viadagens. E foi lá e fez. Então é isso, gente. Esse viadão sou eu. Era isso. Vai lá, vai lá. Posso fazer... Pode ir. Foi. Que bom. Rafa, mano, você é brabo. Feliz de falar com você e ter a oportunidade de fazer essa pergunta. Eu sou Pedro Sanco, tenho uma agência chamada Prato. E eu tenho duas perguntas, uma um pouco de negócio e a outra de percepção de futuro. A primeira é, como foi esse começo, né? Eu achei muito legal que você falou do contrato das meninas. Foi 24 meses que eu fazia tudo. Que estrutura tinha, minimamente? Porque eu sempre me pergunto isso sobre o começo do dia. Assim. Se tinha um investidor, não tinha. Tinha uma equipe. Eu fazia tudo. Quem fazia o roteiro? Quem editava? Quantas pessoas tinham nessa estrutura, sabe? Porque eu acompanho há 15 anos vocês, desde sempre a internet, e me perguntei como é que isso começou para virar, né, essa emissora. E a segunda pergunta, que é muito diferente, que eu também sempre me perguntei, é se você entende que esse lugar de um canal de TV, com a perspectiva de internet, ele é... Será que não falta o SBT da sua Globo, sabe? Um concorrente direto ali para... Não, para povoar mais essa estrutura da TV internetês. E por que ninguém fez ainda, sendo que tá aí nítido, né? E eu vejo que não seria uma concorrência direta a você, até porque ninguém faz Dia TV como Dia TV. Eu tenho essas duas perguntas que têm a ver com um pouco de negócio, sabe? Cara, muito legal. Quando eu comecei a Dia, eu tinha uma amiga, que está até hoje, que é a Andressa Mafra. A gente fundou a empresa junto, e era só eu e ela. Não tinha assim, estrutura, não tinha ninguém. E como eu fazia o programa de um cara só, que eu montava 5 câmeras sozinho, entrevistava tudo, fazia roteiro, tudo. Então era isso. Eu e ela, a gente fazia tudo para as meninas numa sala na casa dos meus pais. Então era assim, era uma salinha na casa dos meus pais, a gente fazia tudo. E era só eu e ela, assim, fazendo absolutamente tudo durante bastante tempo. Daí depois foi chegando a galera. E eu também acho que nesse momento está acontecendo o que aconteceu no jornal impresso há muitos anos atrás, quando o jornal impresso acabou, de todo mundo olhar e falar, putz, mas como assim, o que está acontecendo? Que eu acho que é a TV aberta. As pessoas estão conectando a TV no Wi-Fi e não mais na internet, e não mais numa antena. E essa é a grande transformação. E eu acho também que é fantástico chegar... Eles me falaram... A gente combinou, tá? Que eles vão chegando. E eu acho fantástico ter esses concorrentes, porque vai fazendo mais pessoas assistirem a internet, a TV na internet, assim, sabe? Então, pra gente é legal. E eu acho que falta chegar a galera, porque, cara, é muito custoso, é muito caro. E é difícil, né? Colocar a TV 24 horas, ter gente de madrugada, 7 dias, é custo, é muito custo. É isso. A Dia TV só chegou no break-even, que é quando a gente equaliza o investimento versus custos esse ano. Uhul! Obrigado, gente. Obrigado.